Boa noite a todos. Que a paz de Jesus e o amor de Maria nos envolva de sempre. É para nós uma alegria poder estar novamente aqui, nessa oportunidade de trabalho, né? Nós que somos provindos de uma doutrina reencarnacionista, então nada melhor do que ressarcir nossos débitos através do trabalho, né? E é com muito gosto que a gente está sempre indo numa casa, em outra, sempre que a gente tem oportunidade, nós vamos com muita alegria. Como o tema que foi colocado já antes para vocês, hoje vamos falar um pouco sobre o tema do livro Voltei. Eu acho que quem é mais das antigas aqui da casa, da doutrina espírita, se lembra desse livro, né? Ele foi escrito, ou melhor, psicografado, né, por Chico Xavier, através do espírito Frederico Figner. Frederico Figner foi um homem que no seu tempo, ele foi muito além do seu tempo. Ele nasceu na Tchecoslováquia e depois de uma certa idade ele foi para os Estados Unidos morar. E lá ele foi contemporâneo de Thomas Edison, ele conheceu o fonógrafo e se tornou um empresário, né? E aí, vindo para o Brasil, aos 30 anos de idade, ele conheceu a doutrina espírita. E numa época em que ninguém queria saber de publicar livro espírita, ele, sendo um empresário arrojado, ele disse: bom, se ninguém quer publicar, quer imprimir, a gente pode fazer uma gráfica então. Então ele fundou uma gráfica, né? Ele foi presidente da Federação Espírita Brasileira. Ele foi o homem que trouxe o selo Odeon para o Brasil, que trouxe o disco de vinil para o Brasil. Um empresário emergente e que ajudou muito a doutrina espírita. E desde a sua conversão para espírita, com 30 anos de idade, ele trabalhou mais 50 anos nas fileiras espíritas, auxiliando, contribuindo para que a doutrina espírita pudesse tomar uma envergadura, né, que conhecemos até hoje. Mas a nossa reflexão se dá justamente quando Frederico Figner já contava os seus 80 anos de idade e estava prestes a desencarnar. Ele sofreu uma enfermidade que demorou muito tempo e ficou muito tempo acamado, e essa história real dele começa justamente no momento da sua desencarnação. Ele narra que quando estava ali na cama, nos finalmente da sua vida física, ele começou a sentir o seu coração batendo diferente, como se tivesse dois corações, um descompassado, o outro acelerado, e ele descreve que notou que ele estava já no processo de desencarne. O seu mentor espiritual, o seu anjo da guarda, Andrade, já estava há muito tempo ali na cabeceira da sua cama, doando energias para que ele tivesse um desencarne tranquilo, suave. E ele percebeu que ele já estava se desligando do corpo físico. Assim como nós, quando vamos desencarnar, de tantas e tantas vezes que isso já aconteceu, embora a gente não lembre, é assim que acontece. Quando começamos a desencarnar, o processo de desencarne, quando o desencarne se dá naturalmente, ou seja,
sem ser um tipo de desencarne por um acidente, uma agressão física. Quando se dá assim no leito de um hospital, é assim que se procede. As moléculas do nosso perispírito começam a se desligar do corpo físico, uma a uma, molécula por molécula. E sobre o corpo físico, ali no leito de morte, começa a se transformar um duplo etéreo, uma cópia fiel nossa física, inclusive com as vestimentas que a gente está usando no momento da morte. E Frederico Figner notou que isso estava se processando com ele. Mas ele ficou muito confortável porque ele viu o seu guia espiritual Andrade lhe auxiliando. Mas na obra ele narra que ele teve outra grata presença. A sua filha, Marta, que havia desencarnado com 20 anos de idade, já há muitos anos. E ela teve permissão para vir ali auxiliar ele no momento do seu desencarne. Nessa parte a gente pode abrir um parênteses para constatar algo que é muito comum acontecer. Quando um familiar nosso está para desencarnar, na cama, num hospital, é comum o relato desse que está prestes a desencarnar, que viu chegar ali no quarto a mãe, o pai, o irmão, enfim, um familiar muito próximo dele que já desencarnou bem antes. Aí o que a gente costuma dizer? Ele está delirando, ele está sob efeito de remédio, de droga, de sedativo para dor, ele está delirando, ele não está vendo. Ele fala isso, mas ele não está vendo. Lê do engano. Sim, ele está vendo, sim. Porque os familiares mais próximos que têm a permissão para isso, é normal eles virem para que a gente se sinta mais à vontade no momento do desencarne, para que aquele pavor da morte não se instale em nós no momento do desligamento. E com o Frederico Figner não foi diferente. Sua filha Marta estava ali do seu lado, auxiliando ele naquele momento derradeiro. Mas aconteceu outra surpresa muito grande para Frederico Figner, que ele relata na obra. Aos pés da sua cama estava ali nada mais, nada menos também do que Bezerra de Menezes. Por ele ser um trabalhador ativo na doutrina, um divulgador, um homem que defendia a doutrina com unhas e dentes, ao ponto de ter que refutar nos jornais as agressões que alguns padres na época atacavam a doutrina espírita com unhas e dentes, ele refutava todas as agressões. Ele era um trabalhador ativo da doutrina, e Bezerra de Menezes ali também compareceu no momento do seu desencarne. Olha que não é para qualquer um, né? Imagina, a gente vai desencarnar, tem um Bezerra de Menezes no pé da nossa cama? Isso é para poucos, não é? Pois então, Frederico Figner teve essa grata surpresa, Bezerra de Menezes ali auxiliando no seu desencarne. Mas aí Bezerra de Menezes diz o seguinte para sua filha, para Marta: olha, aos olhos do mundo, o desencarne já está feito, mas ainda falta desligar o cordão fluídico, e isso só vai se dar amanhã. O cordão fluídico, para quem nunca ouviu falar, é a nossa ligação com esse corpo, com esse escafandro de carne que a gente usa como um mergulhador no mar usa para poder viver nesse ambiente, nesse habitat terrestre e conviver com os nossos semelhantes encarnados. Existem relatos de espíritos em sessões de desobsessão, de sessões mediúnicas, que quando dorme, deixa o seu corpo físico dormindo
e comparecem na sessão mediúnica. O médium que tem a clarividência, ele identifica quem é encarnado ou quem é desencarnado através da presença do cordão prateado. Os espíritos que comparecem ali na reunião e não têm esse cordão prateado, eles não têm mais corpo físico. Mas alguns espíritos que comparecem e têm esse cordão prateado, é um encarnado que está no momento de liberdade participando de uma reunião mediúnica. Isso é mais comum do que se pensa. Então, como Frederico Figner ainda estava ligado pelo cordão fluídico no seu corpo físico ali, em projeto de desencarnação, Bezerra de Menezes sugeriu para Marta que fosse com ele no lugar tranquilo. Isso se passou no Rio de Janeiro, em 1948. E ele sugeriu que ele fosse para a beira do mar, na praia com seu pai. Levasse Frederico Figner para a beira da praia e no outro dia se daria o desligamento final. Nesse meio tempo, os familiares, o médico constatou que o corpo físico estava morto e providenciaram os preparativos, o velório, a preparação do corpo, a urna mortuária. Só que ele estava com sua filha na beira do mar. E ali ele narra que adormeceu, ali deitado no colo da filha, à beira do mar, porque o mar tem essa propriedade de refazimento de encarnados e desencarnados. É por isso que Bezerra de Menezes mandou que eles fossem à beira do mar. E ali ele passou a noite. E quando ele acordou, ele disse para ela que a sua vida tinha passado toda na sua frente. A sua juventude na Tchecoslováquia, na escola, tudo que ele havia feito havia passado sobre sua mente. E ela nota, Marta nota, sua filha nota, que ele está um pouco desconfortável, vamos dizer assim. E pergunta para ele: mas papai, o que está acontecendo? O senhor parece não estar tão bem? Bom, é uma pergunta a se fazer para quem está desencarnando, né? Mas como ela tinha já um bom tempo no plano espiritual e uma percepção mais avantajada, ela notou do que se tratava. E ela disse: pai, eu sei o que é que está te incomodando. São as suas vestimentas? Ele disse: são as minhas vestimentas. Imagina um homem daquela época, de 1948, como se trajava um homem daquela época. Ainda mais um homem do tipo de Frederico Figner, da sociedade. Terno, calça, né? Tudo bem arrumado. E ele havia desencarnado com uma roupa tipo pijama. Então era como se ele estivesse nu. Ele se sentia como se estivesse nu. Porque aquilo não era uma roupa para um homem sair na rua. Naquele tempo não, né? E aí então ela disse: mas pai, quando o Dr. Bezerra de Menezes e Andrade vier, nós vamos pedir para que eles providenciem isso. E foi o que aconteceu. Quando Bezerra de Menezes e Andrade, o anjo da guarda, ou o espírito protetor de Frederico Figner, quando eles chegaram, Marta expôs a eles esse constrangimento que Frederico estava, e Bezerra de Menezes rapidamente providenciou uma vestimenta, plasmou uma vestimenta adequada para que Frederico vestisse. E aí então Bezerra de Menezes faz uma pergunta para Frederico que eu acho que muitos não iam querer receber esse convite. Bezerra de Menezes disse para Frederico assim: Frederico, você está se sentindo melhor? Eu disse: já, estou me sentindo melhor, descansei um pouco. Ele disse: então, eu vou lhe fazer um convite. Você quer participar do seu velório? Olha só, será que muitos de nós aqui aceitariam esse convite? Ou não ia aguentar? Ou ia ser muito para nós, né?
muitos não iam suportar ver a cena. Mas Frederico disse: sim, eu aceito, eu quero ir no meu velório. Pois então vamos. Então se levantaram, saíram dali, andando pelo calçadão da praia. Em 1948, a obra se deu em 1949. Aquele tempo não tinha perigo, porque senão, se fosse hoje, até os espíritos iam ser assaltados, não é? Aí então eles saíram tranquilos, foram andando, e o Frederico narra que do nada ele estava andando ali junto com Bezerra de Menezes, com Andrade, com Marta, e uma moça desprevenida assim veio e passou por ele, atravessou por dentro dele. Ele achou aquilo estranho, e Bezerra de Menezes dá um sorriso e diz: mas esses novatos não tem jeito. Você não vê, Frederico, que você está numa vibração diferente? Ela está no corpo físico, e nós estamos numa forma muito mais transcendental. Ela não nos pode ver nem sentir. Mas vamos continuando. E eles continuaram. Chegaram no local do velório. Como ele era um homem muito conhecido, tanto na sociedade como empresário, e também no meio espírita, não precisa nem dizer que o velório estava cheio de gente, né? As pessoas da sociedade, os espiritaiadas estavam lá tudo reunido, né? E aí ele vê todo mundo ali, um amigo aqui, outro amigo ali. E o Bezerra de Menezes diz para ele: vai, pode ir, vai, anda aí, vai andando aí no seu velório. E ele vai em direção à urna mortuária, onde estava o seu corpo. Chegando lá, ele nota que tem dois espíritos parados ali perto da sua urna mortuária e falam assim para o outro: esse daí não é o Frederico? Eu acho que é o Frederico Figner, sim, é ele sim, foi ele que desencarnou, olha só, é ele mesmo. E o Frederico para de frente com eles assim, e eles olham vagamente e não enxergam ele. Aí ele olha para o Bezerra e fala: mas... ele fala, Bezerra diz para eles: eles estão em outra faixa vibratória. Eles não conseguem nos ver, e nem muitos dos espíritos que aqui também estão juntos, porque eles estão em outra faixa vibratória. Eles ainda só conseguem ver o que é material, físico. É por isso que muitos espíritos que ficam vagando por aí, obsessores, eles não conseguem. Tem espíritos, os bons espíritos nos dizem que existem espíritos que não conseguem entender, perceber uma oração mental nossa. Eles ainda necessitam escutar verbalmente a nossa oração, saindo o som da nossa boca, senão eles não conseguem entender uma oração mental, que é a comunicação universal, é mente a mente. Mas existem alguns tipos de espíritos que ainda não conseguem. E aqueles espíritos não conseguiam enxergar o Frederico. Não conseguiam ver ele, embora ele também fosse desencarnado como eles. E ele continua. Ele narra que começa a andar pelo velório e vê um grupo de pessoas muito conhecidas dele, e ele vai ali. Ele vai e fala assim: ó, eu vou ver o que eles estão falando. Embora eles não possam me ver, eu vou ver o que eles estão falando. Eles devem estar lamentando a minha morte, porque, afinal de contas, eu era muito conhecido. Chega perto deles, começa a escutar e se decepciona. Aquela roda, aquele monte de gente estava ali falando, sabe do quê? De política. Ele se decepciona. Mas não é possível. Vem no meu velório para falar de política? O que eles estão fazendo aqui? Aí ele vê a outra rodinha de conhecidos e vai lá escutar o que eles estão falando. Outra decepção. Estavam falando de futebol e nada de falar dele. Mas daí ele vê outra rodinha
de conhecidos e fala: aqueles ali estão com jeito de levar a sério a doutrina. Eles devem estar falando, eles estão num tom de alegria, eles estão falando bem de mim, eles estão falando de tudo aquilo que eu fiz de bom. Eu vou lá. Chegou perto para escutar, eles estavam sorrindo realmente, mas porque estavam contando piada um para o outro no velório. Agora vocês imaginem. Isso abre outro parêntese para a gente entender que num velório, algumas vezes o desencarnado está podendo escutar e sentir o que as pessoas estão ali falando. Porque quando se desencarna, a gente passa a não ouvir mais só pelo ouvido, mas por toda a nossa extensão espiritual. E alguns comentários mais infelizes podem machucar e atrapalhar o desencarnado ali na hora do velório. Então, trocando em miúdos, se não for para ir com uma intenção boa, é melhor não ir. É melhor não ir no velório. Faça uma prece da sua casa que vai fazer muito mais efeito. No caso do Frederico, poucas pessoas ele encontrou que estavam ali com o pensamento nele, positivamente. A maioria, todas ali só para aparecer. Só para dizer que foi no velório do conhecido Frederico Figner. Mas enfim, o velório transcorre no seu tempo normal e chega o momento do cortejo. Chega o momento de levar a urna mortuária para o cemitério, para ser sepultado o corpo de Frederico Figner. E aí então Bezerra de Menezes sugere o seguinte: que Marta, sua filha, novamente vá com Frederico Figner novamente para a beira do mar, que ele não acompanhe o cortejo fúnebre, que ele, Bezerra de Menezes, e o espírito Andrade, protetor de Frederico, se encarregariam de acompanhar o corpo até o local de sepultamento. Por quê? Os bons espíritos nos dizem que a necrópole espiritual, que chamamos também de cemitério, na maioria das vezes, quando está chegando um cortejo, um enterro, é como se fosse uma arquibancada de futebol abarrotada de entidades espirituais vampirizadoras. Porque uma grande parte dos recém-desencarnados ainda estão muito ligadas no corpo físico. E o que esses espíritos querem e do que eles se alimentam? Da energia vital, do resto de perispírito que ainda está depositado naquele corpo e que ainda não conseguiu ser retirado totalmente. Como Frederico Figner tinha o merecimento desse livramento, Bezerra de Menezes sugeriu que ele não fosse acompanhar o enterro do seu próprio corpo. Então ele vai novamente para a praia com sua filha, aguardar outros espíritos recém-desencarnados que também iriam ali no lugar marcado para que em uma caravana espiritual eles fossem para uma colônia espiritual. E assim, ali aguardando, eles notam que outras entidades espirituais começam a chegar, que também vão participar dessa caravana espiritual. Só que Frederico Figner começa a notar uma coisa. Ele nota que quase todos aqueles que estavam ali aguardando para ir nessa caravana espiritual, todos emitiam uma certa luminosidade. Todos emitiam uma certa luz de dentro para fora. E ele olhava para si próprio e não via luminosidade nenhuma. E ele não se conformava com isso. Porque se tem uma coisa que estraga muita gente é a vaidade. E ele tinha vaidade. Embora fosse um homem muito bom, ele tinha sua vaidade. E ele olhou assim e falou para sua filha: mas
todo mundo tem uma luminosidade, por que eu não tenho? Aí então sua filha diz: calma, pai, isso daí vai vir com o tempo, não se preocupe com isso. Aí então ele tentou ele próprio achar uma desculpa para aquela falta de luminosidade. Ele pensou assim: bom, eu devo ser o desencarnado mais recente do que esses outros aí. Os outros devem ter desencarnado meses, dias antes de mim, então acho que é normal eu ainda não ter essa luminosidade. É quando a gente começa a tentar se convencer de alguma coisa, a gente não começa a criar desculpa. É isso que ele pensou. Mas a sua desculpa caiu por terra, a sua tese caiu por terra, quando Bezerra de Menezes e Andrade, voltando do enterro do corpo de Frederico Figner, chegando ali para encabeçar a caravana que iria para a colônia espiritual, eles dizem assim: vamos esperar mais um pouco, porque tem uma professora que está acabando de desencarnar e ela vai vir se juntar a nós. E não demorou muito tempo, Frederico Figner viu que vinha do outro lado, oposto onde eles estavam, um espírito já volitando e com uma luminosidade muito grande. Era a professora que tinha acabado de desencarnar. Então ele pensou: bom, se ela acabou de desencarnar e está com essa luminosidade toda, então eu estou realmente enganado. É eu que não tenho a luminosidade. Enfim, ficou ali. Bezerra de Menezes organizou a fila de espíritos e explicou para eles que para ir para a colônia espiritual, eles haveriam de praticar a volitação. E como eles estavam recém-desencarnados, para a maioria ia ser muito difícil. Então, cada espírito teria um espírito amigo, um espírito protetor, 2 de cada lado, para ajudar cada espírito a volitar para poder ir para o plano espiritual. E com ele não foi diferente. Marta, sua filha, Andrade, seu espírito protetor, um de cada lado dele, auxiliou Frederico para a volitação. E assim eles se encaminharam. Ele narra que eles foram não em direção do continente, em direção às ondas do mar. E ali foram se elevando cada vez mais, até que chegou em determinada altura do caminho, se fez uma ponte luminosa, com uma aura luminosa em torno dela, que era o caminho do plano espiritual, da colônia espiritual. Na obra, eles não falam o nome da colônia, mas tudo indica, pelas características, que seria nosso lar, que seria a colônia nosso lar, mesmo porque ela se encontra geograficamente, dizem que é sobre o Rio de Janeiro, né? E então, quando eles começam a passar por essa ponte luminosa, todos em oração, Bezerra de Menezes fala para eles que vão pensando em Jesus, né? E eles vão indo pensando em Jesus, vão indo, quando de repente Frederico pensa assim: mas eu não mereço tanto, que coisa mais bonita, que caminho luminoso, será que eu mereço tudo isso? Foi só ele pensar, vejam bem, ele não falou, ele pensou. É por isso que a gente diz que a linguagem espiritual, a linguagem universal, não é a da boca, é do pensamento. Ele só pensou. Quando ele acabou de pensar isso, escutaram um grito lá atrás dizendo assim: eu também não mereço estar aqui, pois eu fui na terra um assassino. Aquilo ali quebrou o padrão vibratório deles, que automaticamente todos pararam de volitar e colocaram os pés no chão, sobre aquela ponte. E olhando para trás, quem falava isso era um homem que também estava na caravana deles. Ele disse: eu fui um assassino, eu cometi um crime, eu não mereço estar aqui. Mas daí Bezerra de Menezes responde a ele assim: meu filho, ninguém está aqui por acaso. Não é porque você fez o mal que você tem que pagar com o mal. Você pagou seus débitos na terra perante a lei dos homens,
e depois se converteu no bem, e o resto da sua vida você só pagou o mal que fez através do bem. Então você tem sim o direito de estar aqui conosco. O que ele quis dizer? Que não é porque a gente errou um dia, que não é porque a gente cometeu um equívoco, que a gente não pode se reabilitar. É lógico que o que a gente fez não vai ser apagado, porque socorro é uma coisa e reparação é outra. É a mesma coisa você ir numa loja. Eu não consegui pagar a prestação da geladeira que eu comprei. Você vai lá na loja e fala: me desculpe, eu não consegui pagar. Ah, tudo bem, meu filho, está perdoado, fica com a geladeira. O que eles vão falar para você? Não, tudo bem, o senhor não conseguiu pagar, não tem problema. Vamos renegociar a forma de pagamento. Vamos fazer de um jeito mais longo para pagar, que fique mais suave, mas o senhor vai conseguir pagar e não vai perder o seu crédito aqui na loja. Bezerra de Menezes quis dizer justamente isso. Ele pagou seus débitos pela justiça dos homens, esse espírito, e depois se converteu no bem e continuou pagando o mal que fez através de auxiliar o ser humano. E aí então Bezerra de Menezes diz justamente para quem? Frederico, vamos continuar a nossa jornada, e agora eu peço que você faça uma oração para que harmonize novamente a nossa caminhada. E aí o Frederico Figner gelou. É a mesma coisa quando a gente está no meio assim, a pessoa fala: você, vem falar aqui, você faça uma oração, não é assim? Pegou ele de surpresa, e ele narra que ele falou um salmo, é o que ele lembrou na hora, um salmo. E aquele salmo serviu como oração e eles continuaram a caminhada. E aí ele narra, meus irmãos, que conforme eles foram continuando a volitação e chegando na colônia espiritual, ele viu uma coisa maravilhosa. Ele viu uma luminosidade incrível, indescritível. Ele viu a vegetação, as flores tinham luminosidade própria nessa colônia espiritual. Os passarinhos, as borboletas, muitas borboletas de várias cores e tamanhos. De repente ele vê uma revoada de pássaros que vem ao encontro dele, mas quando chega mais perto ele viu que não eram pássaros, eram crianças, espíritos infantis que vinham ao encontro de quem? Da professora que tinha acabado de desencarnar. Por causa do seu trabalho social, na caridade, eles já estavam esperando ela no plano espiritual. E chegando lá, ele foi recebido por muitos amigos, por muitos confrades da doutrina que haviam precedido ele na desencarnação. Ele encontrou até Caibar Schutter na colônia espiritual, que era contemporâneo dele. E ele perguntou para Caibar Schutter e outros companheiros: mas eu não vi mais vocês em lugar nenhum. Onde vocês ficam? Eles falaram: você não vai ver nós aqui, porque aqui a gente fica muito pouco. O nosso trabalho se dá justamente nos lugares mais obscuros, resgatando espíritos que se arrependem, que pedem ajuda. Se você for procurar os espíritos mais iluminados nas partes mais altas, você não vai achar ninguém. O nosso trabalho é dioturnamente auxiliar e resgatar espíritos perdidos por aí. Aí ele começou a entender. Aí a sua filha levou ele até o lugar que ela morava na colônia espiritual. Ele viu a imensa biblioteca que lá ela tinha e ele se interessou muito. E então ele começou a se sentir familiarizado lá dentro. E foi encontrando outros amigos e outros amigos. E ele se inscreveu na escola da iluminação para aprender, para estudar no plano espiritual. Porque quando a gente desencarna, a gente não fica lá, a Deus dará. Existem oportunidades do nosso melhoramento espiritual, através do estudo. E foi isso que ele fez. Ele começou a ver os edifícios lá da colônia espiritual,
Ele viu o edifício central, ele achou muito bonito. É por isso que a gente diz que provavelmente é nosso lar, porque tudo descreve como no filme, como na obra, as construções igualzinhas do nosso lar. Ele disse: eu queria conhecer aquele edifício central. Bezerra de Menezes diz: não, por enquanto você ainda não pode, mas daqui um mês mais ou menos você vai poder conhecer. Enquanto isso, o que eu vou fazer? Você vai continuar trabalhando, você vai continuar aprendendo, e se quiser, já vai poder começar a auxiliar. E foi o que ele começou a fazer. Com a permissão dos seus diretores espirituais, de Bezerra de Menezes, ele começou a descer a crosta para participar no auxílio de trabalhos mediúnicos, de trabalhos de resgate. Só que num dia, quando ele desceu para auxiliar num trabalho mediúnico, ele começou a ver na mesa mediúnica espíritos diversos que estavam ali para ser orientados, doutrinados, como se dizia antigamente. E um em particular era muito conhecido dele. E esse espírito, ele era um espírito assim, muito raivoso. E quando ele viu o Frederico Figner, adivinha a primeira pergunta que ela fez para ele, que ele fez para Frederico? Olha só como o obsessor é. Ele ataca a gente no que mais dói. Você não é o Frederico Figner? Você não foi aquele que ajudou a alavancar o movimento espírita aqui na Terra? Deixa eu te fazer uma pergunta. Por que você está desse jeito aí, opaco? Aonde está a sua luz? O trauma que ele tinha de não emanar a luz, o espírito obsessor tocou justamente na ferida. Aonde está a sua luz, Frederico Figner? Você não é o Frederico Figner, o conhecido Frederico Figner? Aí ele pensou um pouco, já havia aprendido um pouco lá, e ele usou da humildade. Ele falou: você tem razão. Eu ainda não tenho a minha iluminação, mas eu estou trabalhando nisso. Eu estou fazendo tudo o que eu posso para adquirir a iluminação através do auxílio dos mais necessitados. Você deveria fazer o mesmo. E foi falando com aquele espírito, e foi convencendo aquele espírito através da sua humildade. Pela primeira vez ele não quis usar o quanto ele era conhecido no meio espírita para se justificar. Ele se colocou como um igual a ele. E aquilo foi tão convincente que aquele espírito resolveu aceitar ajuda e deixou aquela pessoa que ele estava obsediando. E ele volta para o plano espiritual, contente, porque ele notou que a luminosidade começou a aparecer um pouco. Começou a brotar um pouco de luminosidade nele. E aí então chegou o dia, permitiram que ele participasse da reunião do edifício central. E para sua surpresa, chegando lá, ele viu na cabeceira da mesa Bezerra de Menezes e 100 espíritos ladeando Bezerra de Menezes e emanando vibrações, dando a ele boas-vindas por ser um trabalhador que estava chegando para trabalhar em prol do Cristo. E naquele momento se materializa Bittencourt Sampaio. Bittencourt Sampaio se materializa ali na reunião e conversa com ele. E diz para ele o quão é importante o trabalho no bem. E diz para ele que só se consegue a luz interior através do bem que a gente faz ao nosso próximo. Então ele se empolga, ele fica estimuladíssimo no trabalho e continua a descer a crosta terrestre, auxiliando nos trabalhos mediúnicos. Mas um dia, quando ele já estava até criando uma luminosidade até razoável, ele desce mais uma vez, acompanhado dos trabalhadores espirituais, auxiliar num trabalho mediúnico, fica contente com o resultado que aconteceu, mas quando ele estava voltando para o plano espiritual, eis que ele se vê cercado por 16 sacerdotes desencarnados, que eram seus inimigos quando ele era encarnado.
Aqueles mesmos sacerdotes que falavam mal da doutrina espírita, que falavam que era coisa do demônio, que lutavam com unha e dente, e ele também, na época encarnado, refutava todas as ofensas. E cercando-se dele, para pôr ele em prova, adivinha a pergunta que eles fizeram para ele? Frederico Figner, você é o Frederico Figner, não é? Aquele que refutava todas as nossas críticas sobre essa doutrina que você seguia, aonde está a sua luz? De novo. Nossa, mas essas pessoas não davam tempo também para ele, né? Olha só. E ele então, dessa vez, fez diferente. Lembrou do que Jesus disse: quando estiveres em apuros, quando estiveres numa perseguição ferrenha, entra no teu quarto interior e ora a Deus e pede socorro, e Ele vos auxiliará. E foi o que ele fez. Naquele momento ele se ajoelhou espiritualmente, fez uma introspecção, pediu a Deus que o auxiliasse, que o livrasse daquela perseguição, e no momento que ele abre os seus olhos, ele não viu mais ninguém na sua frente. Ele só viu um clarão, como se fosse um holofote, que saía do seu peito. Uma luminosidade incrível que ele havia adquirido. Através do quê? Da humildade. Então ele percebeu que os cargos terrestres, as patentes, as posições, a situação social, financeira, não vale de nada. E que a maioria de nós, aqui na Terra, seres humanos, cidadãos, e por que não dizer, seguidores da doutrina espírita, a maioria de nós estamos enganados. Que não vale nada a religião, que não vale nada a denominação. O que vale é a caridade e o amor ao próximo. Então, quando ele percebe isso, ele fica desesperado. E ele pensa assim: está todo mundo fazendo errado. Está todo mundo fazendo tudo errado. Eu preciso avisar. Eu preciso contar o meu testemunho. E quando ele volta para o plano espiritual, ele vai ter com Bittencourt Sampaio e pede que ele gostaria de dizer ao povo aqui da Terra o quanto ele errou, para que ninguém erre igual a ele. Para não deixar que o orgulho passe por cima da ação da caridade. Para não deixar que a posição social passe por cima de ser um ser humano como os outros. Ele percebeu que, o que muitos de nós ainda não percebeu, que um cadáver de um bilionário vale tanto quanto o cadáver de um mendigo de rua. E a maioria de nós ainda não se deu conta disso. E ele se deu conta disso. E ele pede para Bittencourt Sampaio a oportunidade de falar tudo isso. Ele queria ir ter com Chico Xavier, que era amigo dele. Eles trocavam correspondência. Ele sabia que Chico tinha potencial para isso. Mas Bittencourt Sampaio disse: não, Frederico, ainda é muito cedo. Você se conscientizou agora de tudo isso. Os arrastamentos são muito fortes. E como todo bom brasileiro, embora ele não fosse de origem brasileira, ele já tinha o jeitinho nosso brasileiro. Então ele disse assim para o Bittencourt Sampaio: mas se eu fizesse o contrário então? E se o senhor permitisse que eu fosse contar tudo o que aconteceu comigo? Ele disse: mas não interessa biografia. Não, mas é diferente. Eu proponho não citar o meu nome. Eu vou adotar um pseudônimo. Ao invés de Frederico Figner, que todo mundo conhece, devido à minha origem judaica, eu proponho a colocar um pseudônimo de Irmão Jacó. Pode ser? Se você aceita não mencionar o seu nome verdadeiro, usar um pseudônimo,
podemos analisar essa possibilidade. Então ele tem autorização. Vai para Pedro Leopoldo, 1948 para 1949. Chega lá afoito para escrever através do Chico Xavier. E quem ele encontra? Emmanuel. E falei, eu quero escrever. Calma, não é assim. Ah, mas olha só como que é. É por isso que Bittencourt Sampaio não queria que ele descesse já tão rápido. Ah, mas esse moço aí, o médico aí, o sanitarista, o André Luiz, que também está usando o pseudônimo, André Luiz, ele já está escrevendo, ele já escreveu 2 livros. Ele falou, ele já está escrevendo 2 livros. Mas você sabe quanto tempo ele levou para se afinizar vibracionalmente, psiquicamente, com o médium? 700 dias. 700 dias. Mas existe uma chance de eu psicografar, então? Tem. Lá no fim da fila. Para ele exercitar a humildade. Então ele viu que não tinha outro jeito. Ele foi lá para o fim da fila. Porque os espíritos que tinham que se comunicar por Chico eram muitos. Centenas, milhares. Ele usou da paciência, foi para o fim da fila e trouxe essa obra impressionante, reveladora. Voltei. Trazendo o seu próprio depoimento de vida, de desencarne, de experiência pós-desencarne e o melhor de tudo, trazendo para nós o remédio que a gente deve se utilizar, que é a paciência, a humildade, a resignação, não querer se achar melhor do que ninguém, porque na verdade nós não somos melhor do que ninguém. Nós somos todos iguais. E quando aquela grande niveladora se faz presente sobre nós, a grande niveladora que se chama morte, não existe diferença nenhuma entre nós. Ninguém vai perguntar o seu nome, a sua conta bancária, a sua patente, a sua posição social. Apenas vai se ver o que você fez em prol do seu semelhante. E é isso que a doutrina vem nos trazer. Dizer que o que importa realmente é o que a gente tem de bom para doar. E daí automaticamente a nossa luz interior vai resplandecer. Nem que demore um pouquinho, mas vai resplandecer. Porque todos nós temos. O que é essa luz? É a centelha divina de Deus. É aquela semente que desde os primórdios da colonização desse planeta, desde a época que Jesus, nosso arquiteto planetário, concebeu esse projeto incrível que se chama Planeta Terra, desde aquela época essa centelha divina já está em nós. Basta que a gente saiba cultivar ela para que ela resplandeça. Que a paz de Jesus, o amor de Maria, nos envolva de sempre. Obrigado.